E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e é uma satisfação para mim estar aqui trabalhando contigo neste concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, agente de comunicações. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Aprova Concurso. Eu nutro um carinho extremamente grande pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Por quê? Porque papai trabalhava na Polícia Civil do Estado de São Paulo, era escrivão de polícia, foi a vida inteira escrivão de polícia. E, portanto, convivi com a Polícia Civil. Quando eu vi esse edital, quando eu vi esse concurso, falei, meu, que legal, tomara que os estudantes do Aprova sejam tão felizes na carreira como meu pai foi. E nós temos um edital que pega o artigo 1º até o artigo 5º da Constituição, depois o 144 do texto constitucional e um específico ali da Constituição do Estado de São Paulo que eu vou deixar para você dar uma lida. Eu tenho para mim que a coisa mais importante é o artigo 5º, que começa com o direito à vida. Olha, a vida é um direito protegido no texto constitucional, né, que inicia dizendo: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Claro que você não vai querer tentar investigar quando começa a vida, porque nem a doutrina médica se entende. Mas saiba que a vida é protegida sim, ela está lá no texto constitucional, só que não está protegida de forma absoluta. Por quê? Porque o texto constitucional fala que é possível haver pena de morte em caso de guerra declarada. Então, se o Brasil declarar guerra a outro estado, outro país, poderá ser aplicada a pena de morte. Não esquece disso, hein? Pena de morte é permitida no Brasil com toda a certeza. Ainda, você que vai trabalhar no contexto da Polícia Civil, no contexto da polícia, tem que conhecer essa disposição. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Não existe possibilidade de tortura. Não existe qualquer possibilidade de tortura no Brasil. Ah, Antônio, mas a pessoa merece. Não, não merece, né? Ninguém merece tratamento desumano ou degradante. Inclusive, se você quiser dar uma olhada, joga no Google, tem uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 11, que restringe o uso de algemas. A algema, galera, é só em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. E a autoridade policial que algemar alguém e não justificar por escrito por que fez, ela corre o risco de ser responsabilizada, hein? Cuidado, eis a proibição de tortura. Essa súmula vinculante número 11 tem tudo a ver com ela, segundo a doutrina. Antônio, mas a gente pode falar as coisas que queremos falar, Antônio? Às vezes eu fico com essa dúvida. Claro, veja que é livre a manifestação do pensamento, só que é vedado o anonimato. Então a gente não pode, de maneira alguma, falar as coisas de forma anônima, escondida, tá bom? Isso é um absurdo, não tem como. E a gente não pode falar as coisas de forma escondida porque é garantido o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização. A ideia é a seguinte: se você quiser falar alguma coisa a meu respeito, pode falar, mas você tem que falar de forma não anônima, porque aí eu vou saber que foi você, e se você abusar, eu vou conseguir uma indenização contra ti, se for o caso, tá bom? Maravilha! Também eu gostaria de destacar que a intimidade é protegida. Aliás, antes, porque você tem a vertente de comunicação, é importante destacar o item 9 do artigo 5º, que fala sobre a liberdade de expressão, de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Então, a ideia é muito simples. Se você quiser, você pode expressar-se do ponto de vista intelectual, artístico, científico, de comunicação, tudo certo. Pode falar o que você quiser, pode expressar-se do jeito que achar melhor. O poder público não pode te censurar. Não pode te censurar e nem mesmo exigir licença. Cuidado, galera. Mas Antônio, essa música que eu estou fazendo, ela é uma música de um conteúdo polêmico, o Estado pode censurar? Não, não pode. E também não pode obrigar-me a pedir licença para publicá-la, tá bom? Mais uma vez, isso tem tudo a ver com a liberdade de expressão, tudo a ver com a comunicação, que é o teu viés.
tá? Pronto. Lembre-se também que a intimidade é garantida. Claro, né? Imagina que absurdo nós vivêssemos num contexto em que tudo da nossa vida pudesse ser aberto. Não faz sentido. A intimidade é protegida. Só que dentro da intimidade tem um desdobramento bem legal que eu gostaria de trabalhar aqui. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. A Constituição, ela protege a casa, mas não a casa pela casa, ela protege a casa porque dentro dela acontece a intimidade. Mas o que você tem que levar para a prova é o seguinte, a casa é inviolável, ninguém nela entra sem consentimento do morador, a não ser em duas hipóteses. Primeira, flagrante delito, desastre ou socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Durante o dia, por determinação judicial, a casa pode ser violada, sim. Se o juiz mandar, durante o dia, alguém pode entrar nela. Tá bom? Olha, a banca, ela tem várias questões falando, durante a noite, por determinação judicial. Nos cursos que a gente trabalha na prova, a gente vai resolvendo as questões e vai deixando isso bem claro, vai mostrando para todos, mas eu já adianto para você aqui que de noite, esqueça, ninguém pode entrar na sua casa. Tá bom? Atenção, atenção. Veja só, ninguém pode entrar na sua casa por mandado, né, por ordem judicial. Porque vejam só, no flagrante delito, desastre ou socorro, aí é a qualquer hora. Agora, por determinação judicial, é só durante o dia. Só durante o dia. Isso aí. Depois disso, lembre também, para você que vai fazer uma prova dessa, você tem que saber sobre a inviolabilidade das comunicações. Olha, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou então instrução processual penal. Certo? Então, lembre que a correspondência que você manda para alguém é inviolável. As comunicações telegráficas também. E os dados? Claro que são. Mas quais dados, Antônio? Todos. Dados bancários, fiscais, telefônicos, endereço, RG. E as comunicações telefônicas. Só que atenção, as comunicações telefônicas têm exceção. O texto constitucional fala expressamente que a comunicação telefônica pode ser excepcionada da seguinte forma: ordem judicial. Então, se um juiz mandar, pode o grampo ser feito, a interceptação ser feita, desde que para fins de investigação criminal ou então instrução processual penal. Olha que maravilha. Atenção, tá? A prova vem e pergunta que o grampo pode ser feito no âmbito de uma investigação civil. Não, não é de uma investigação civil. É apenas de uma investigação criminal. Certo? Maravilha, maravilha. Então, você tem o que aí para lembrar, né? Essa literalidade desse dispositivo, algo muito, muito, muito importante. Bom, eu gostaria de dizer que também, olha, para você que é da comunicação, né, é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando isso for necessário ao exercício profissional. Então, o jornalista, ele pode propagar as informações, né, que ache interessantes, e ele não é obrigado a revelar a fonte, é resguardado o sigilo da fonte. Então, como é que pode, né? O cara é jornalista, tem uma fonte que dá detalhes para ele de corrupção endêmica num determinado contexto político brasileiro, ele não é obrigado a dizer para o Ministério Público, por exemplo, quem é a fonte dele? Não, não, porque está escrito. Olha, se a fonte pudesse ser revelada, a fonte não seria fonte temendo represálias, e aí o próprio direito de informação restaria prejudicado. Beleza? Pronto. Eis o nosso direito constitucional aparecendo. Um que sempre cai é esse aqui, ó, o direito de reunião, que não tem nada a ver com aquela reunião que a gente faz no final de semana, em casa, com os amigos. Não, não é isso. Não é isso. A reunião que o texto constitucional está falando é aquela reunião em local aberto ao público. Então,
A Constituição está falando da passeata, da carreata, essas daí podem ser feitas nessas condições que aí seguem. Primeiramente, as pessoas podem estar reunidas pacificamente, sem armas. Parece redundância, mas não é. Todo mundo tem que estar desarmado e pacificamente. Aí a gente pode se reunir em local aberto ao público, independentemente de autorização. Eu não preciso pedir para o Estado para fazer, mas devo avisar que vou fazer. Não caia nessa pegadinha. Atenção, hein? É dispensável a autorização, mas é necessário que avise. E a gente não pode, de maneira alguma, fazer aí a frustração de uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Pronto? Maravilha. Aí eu te digo que tem uma coisa muito parecida com a reunião, que é a associação. A associação é livre, desde que para finalidade ilícita vedada de caráter paramilitar. A reunião é a marcha, é a passeata que a gente faz lá na rua. A associação é aquela comunhão que fazemos com pessoas de uma mesma filosofia. Vamos fazer uma associação para trocar figurinhas da Copa? Vamos. A gente pode fazer? Pode. A finalidade lícita não tem caráter militar e eu não preciso pedir para o poder público para fazer. E uma vez criado, não pode o poder público interferir. Mas a banca VUNESP, ela já perguntou muito, tá? As associações, elas podem ser dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas. Em ambos os casos, a gente precisa de decisão judicial, só que no primeiro, dissolução, porque a dissolução é algo mais grave, a gente precisa de uma decisão transitada em julgado, uma decisão, então, que é definitiva. Esse é o conceito de decisão transitada em julgado, tá? Isso aí. Depois disso, lembre que existe também no texto constitucional um direito de propriedade, né? E todo mundo tem direito de propriedade. Só que essa propriedade, anota essa expressão, ela deve atender à sua função social. O que isso significa? Eu não posso fazer o que eu quero com a minha propriedade. Eu não posso plantar maconha na minha propriedade, usar trabalho escravo na minha propriedade. Não é porque é minha que eu faço o que eu bem entendo, né? Lembrem vocês que a propriedade deve atender uma função social, ou seja, a gente deve usar a propriedade tendo em vista uma expectativa da sociedade em relação a ela. Mas quando você pega o artigo 5º para ler, ali pelo inciso 38, você começa a notar que a Constituição preocupa-se com a seara policial, com a seara criminal. Ali tem um conjunto de dispositivos muito importantes. E eu te digo que deles, um dos mais importantes que tem é o 39, o 5º inciso 39. Aquele que fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, atenção! Você não vai ser processado por algo que não está previsto na lei como crime. Nunca. Então, assim, adultério é crime? Não, não é. Logo, você não vai ser processado. Se trair marido, namorada, esposa, sei lá o que você tem, né? Por quê? Porque está escrito aí que não há crime sem lei anterior que defina. Agora, quando há um crime definido, a gente apenas paga a pena que está definida lá. É a continuação, não há pena sem prévia cominação legal. Não há pena sem prévia cominação legal. Beleza? Ponto. Antônio, a lei penal pode ser mudada? Pode. A lei penal ela pode ser mudada, mas quando muda a gente nunca retroage a não ser para beneficiar o réu. Isso aqui as pessoas têm uma certa desconfiança de marcar, mas é absolutamente verdadeiro. Se hoje veio uma lei dizendo que a conduta, por exemplo, estelionato não é mais crime, todos aqueles que estão cumprindo a pena serão imediatamente postos em liberdade. Por quê? Porque a lei penal não retroage a não ser para beneficiar o réu. Tá? Maravilha! E aí, galera, olha, mas isso caiu demais. 2017, caíram muitas questões sobre os crimes que estão mencionados no inciso 42, 43 e 44. Existem 6 crimes mencionados na Constituição. O primeiro deles, é o que você mais tem que tomar cuidado, na minha opinião, é o crime de racismo, que é um crime inafiançável, então quer dizer que a pessoa que praticou não paga fiança para responder em liberdade. Imprescritível, então daqui a 200 anos, se for a mesma Constituição, a gente vai poder te processar ainda, e é sujeito à pena de reclusão. Sim, reclusão. A pessoa começa a cumprir a pena em regime fechado. Depois, a gente vai ter aqui o
o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo, definidos em leis como crimes hediondos, e está faltando um ainda, a tortura. Esses 4 crimes, tortura, tráfico e terrorismo e hediondos, eles são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça ou anistia. Então quer dizer que não poderá o poder público perdoar esses que praticaram o crime. Tá bom? E por fim, a gente tem ações armadas de grupos civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, resumo da ópera, eu quero que você leve para a prova que todos os crimes mencionados no texto constitucional são inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. E o racismo, além de ser inafiançável, ele é sujeito à pena de reclusão e ele é imprescritível. E tem um crime que não é imprescritível, a tortura todo mundo acha que é, mas não é não, a tortura prescreve. O outro crime que não prescreve é justamente esta ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Beleza? Então, esse tema é muito legal, como eu disse, a banca cobra muito, 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 muito. Olha, bastante coisa aparecendo aí pra gente matar, né? Indo adiante, isso aqui também, olha, pena proibida, uma coisa que a banca adora cobrar. Tem pena que a gente não pode aplicar no Brasil. Não tem como, né? Essas penas estão aí. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Aí pode sim, né? Aí pode sim fazer a pena de morte. Beleza? Caráter perpétuo, não pode. Trabalho forçado, não pode. Banimento, não pode. Cruel, não pode. Todas essas penas não podem ser aplicadas. Nenhuma, né, então, melhor dizendo, dessas penas pode ser aplicada. O que a banca sempre pergunta é a pena de morte. Olha, a pena de morte, ela não pode ser aplicada, mas tem uma exceção, que é justamente a guerra declarada. Certo? A guerra declarada, aí pode. Legal, as outras de forma alguma podemos aplicar. É isso aí, galera. Então a gente está quase lá, quase entendendo todos os tópicos que são mais importantes para a banca, né? Lembre também que existe um instituto chamado extradição, que é enviar para um país estrangeiro um estrangeiro que aqui está. Só que às vezes pedem a extradição, os países de fora pedem a extradição de brasileiros. Então, um brasileiro que praticou um crime fora do Brasil voltou para o Brasil. Como é que é? Ele pode ser extraditado? Então, vamos tentar lembrar aqui, ó. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou então em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Isso quer dizer que tem 2 tipos de brasileiros no Brasil. Tem o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato não pode ser extraditado, nunca. O naturalizado pode em 2 circunstâncias, que são essas aí, né? Crime comum antes da naturalização e tráfico ilícito de entorpecentes aí a qualquer tempo. E o estrangeiro que está no Brasil, esse cara pode ser extraditado a qualquer instante. Tá? O estrangeiro pode ser extraditado a qualquer instante, só não pode ser extraditado em caso de crime político ou crime de opinião. Que interessante, esse é o nosso tópico, muito simples e muito cobrado mesmo. Existem algumas regras sobre a prisão, já quase acabando aqui o artigo 5º, a conversa que eu queria ter com vocês, que vocês devem conhecer. Por exemplo, eu só posso prender as pessoas em 2 hipóteses, que são flagrante delito, ou então ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. No âmbito militar, eu até posso prender alguém fora desse contexto, mas sabemos que a regra é flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada.
Aí pode prender. E quando a gente prende alguém, a gente tem que dizer aonde esse alguém está. Temos que falar aonde este alguém está. Tá bom? Se não falarmos, não vai prestar. Está escrito aí que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Tem que avisar, né? Onde é que a pessoa está presa? Imagina, prender alguém se não sabe para onde foi. O preso, ele deve ser informado de seus direitos, entre eles o direito de permanecer calado. Então, assim, aquela fórmula que a gente vê no filme, você está preso, tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que você disser, blá, 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 aquilo é uma formalidade que a princípio deveria ser aplicada no Brasil também. Lembre que o preso tem que ser informado dos seus direitos, inclusive do direito de ficar quietinho, de não falar nada e de não se complicar. Bom, a autoridade tem que se identificar no ato da prisão e pronto. Cuidado. Não haverá prisão civil por dívida. O texto constitucional fala, e é muito razoável, que a gente não pode prender alguém por dívida. Então não é porque você deve alguma coisa que a gente pode te prender, né? Não faz sentido prender alguém por uma dívida civil. Só que a Constituição fala que no caso de alimentos, aqui ó, no caso de alimentos, e no caso de depósito infiel, aí pode. Aí pode prender. Só que hoje, na prática, a gente não mais prende o devedor, o depositário infiel, melhor dizendo. Hoje tem se entendido no Brasil que a única hipótese de prisão viável, civil por dívida, é a do depositário, aliás, é do devedor de alimentos. Depositário infiel, ele não mais pode ser preso. Súmula vinculante 25. Súmula vinculante 25. Tá bom? Maravilha, maravilha. E olha, aí eu chego em algumas coisas que tem uma chance muito boa de serem cobradas. A banca ela cobrou muito isso, os remédios constitucionais. Existem 5 remédios constitucionais no Brasil. 5 ações que se voltam para tutelar direitos específicos. O primeiro é o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional que serve para alguém proteger a liberdade de locomoção. Então, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, pode, sim, usar um habeas corpus. Cuidado, no nome da polícia vai ouvir muito falar sobre isso. Mas tem um parecido, que é o habeas data. O habeas data, que tem tudo a ver com comunicação, de certa forma, data, dados, informação. Então, o habeas data, ele protege o direito de informação. Então, conceder-se ao habeas data conceder-se ao habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público, e também para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Isso quer dizer, então, que eu posso proteger o meu direito de informação. Né? Eu posso ter acesso à informação, seja para conhecer, seja para retificá-la, quando ela estiver em banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. Ainda, tem outro remédio constitucional que você já deve ter ouvido falar muito, o mandado de segurança, que protege o que? O direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele direito que eu comprovo documentalmente. A ideia é, sempre que eu tiver um documento dizendo que tenho o direito e um documento dizendo que esse direito foi violado por autoridade pública, cabe o mandado de segurança. Veio o edital da Polícia Civil do Estado de São Paulo e falou que, por exemplo, pessoas de uma determinada cor não podem fazer o concurso. Se você é dessa cor, que foi preterida no edital, você pode entrar com mandado de segurança dizendo, olha, eu tenho direito líquido certo, igualdade, está escrito no texto constitucional, e tenho a prova escrita, o edital, dizendo que essa autoridade pública o violou. Cabe um mandado de segurança. Mas não confunda o mandado de segurança com o mandado de injunção. Conceder-se-á o mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Aqui, a ideia é,
Às vezes a Constituição dá um direito para a gente, mas condiciona o exercício desse direito a uma lei futura. É o caso, por exemplo, do servidor público, que pode fazer greve nos termos da lei. Tem que ter a lei dizendo como é que ele faz a greve. Se não tem a lei, ele não pode fazer a greve. Percebeu? E aí, o que acontece? Aí ele pode, inviabilizado pela falta da lei, impetrar o mandado de injunção e o judiciário vai dizer para ele como ele fará. Como ele fará. E aí a gente acaba com a ação popular, que é uma ação ajuizada por qualquer cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Então, a gente tem aqui uma hipótese de cabimento, né, de ação popular. É possível qualquer cidadão ajuizar ação popular para esse propósito. Tá bom? Pronto. E aí a gente acabou o artigo 5º já quase finalizando. A gente pode ir para outros dispositivos, né? A gente pode falar também sobre artigo 144, que trata da segurança pública. Você vai trabalhar na segurança pública, meu Deus do céu. E olhe, lembre que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Não que você tenha que entrar na frente do cara que está assaltando alguém, mas você tem que pegar o telefone, você é agente de comunicação, e ligar pelo menos para a polícia, né? Caso esteja na rua, estou vendo algum assalto, pega o telefone e liga. Pronto. A segurança pública envolve esses órgãos aqui: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros. E aí cabe a você conhecer um pouquinho dessas instituições. A Polícia Federal, primeiramente, ela apura infrações penais. Então, assim, ela investiga a infração penal contra a ordem política e social ou, atenção agora, em detrimento de bens, serviços e interesses da União, incluindo suas autarquias e empresas públicas. Eu tenho receio que isso caia. Quando alguém praticar um crime contra, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, a Polícia Federal investiga. Agora eu tenho medo que a banca troque a empresa pública que aí está por sociedade de economia mista. Entenda você que, a princípio, a sociedade de economia mista não está abrangida pela competência de investigação da Polícia Federal. Não está. Então quer dizer que se algum, indivíduo assaltar a Petrobras, assaltar a Banco do Brasil, não será ele investigado pela Polícia Federal. Não. Por quê? Porque não está escrito aí que ela investiga a sociedade de economia mista. Antônio, mas espera lá, eu quase caí de costas quando você falou isso, porque eu estou vendo a Polícia Federal investigando aquelas condutas criminosas praticadas no contexto da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Então, atenção, embora não esteja escrito aí a sociedade de economia mista, e embora eu repita tudo que eu disse, via de regra, não pode a Polícia Federal investigá-la, quando um crime envolvendo ela tiver repercussão interestadual ou internacional e exigir repressão uniforme, aí a Polícia Federal pode investigar. Foi o que aconteceu no caso da Petrobras. Aquelas condutas criminosas, elas tinham repercussão internacional, interestadual, exigiam repressão uniforme, e aí, naturalmente, coube à Polícia Federal investigar, tá bom? Pronto. E a Polícia Civil, Antônio, o que ela vai investigar? Cuidado, a Polícia Civil, ela investiga tudo. Tudo aquilo que não seja de competência da União ou militar. Ela exerce, então, função de polícia judiciária e apuração de infração penal. Polícia judiciária tem a ver com essa capacidade de investigação. Ela investiga o crime quando o crime tiver sido praticado em detrimento de qualquer indivíduo, né? Mesmo desde que não seja a União ou militares. São algumas dicas, né? Vale a pena dar uma lida no artigo 144, que é bem curtinho, e eu trabalhei mais o artigo 5º, que é o que tem mais chance, estatisticamente, evidentemente, de ser cobrado, focando diretamente naquilo que a banca cobra. Galera, eu agradeço a paciência,
Desejo a vocês uma excelente prova e uma carreira brilhante lá na Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá bom? Um beijo para todos vocês, obrigado, deixa aí o seu curtir para a gente saber do lado de cá também como é que foi, né? Às vezes a gente fica gravando para uma câmera, olhando a câmera aqui, e era legal saber também um pouco do feedback de vocês. Um beijo, tchau, até qualquer dia.